Onde é que está o problema das pessoas? Ou seja, por que o brasileiro não consegue enxergar a maldade do socialismo? Ou seja, se fazem milhares de coisas erradas. Se matam pessoas, se impõem ditaduras, partidos corruptos chegam ao poder e todos esses partidos, em todos os lugares onde eles tomaram o poder, sempre o que eles fizeram foi impor uma ditadura, ficar mais ricos e corromper às custas da pobreza do povo. Claro, subiram ao poder na propaganda. Onde o comunismo chegou ao mundo, a propaganda estava lá. Estamos aqui para fazer o bem aos pobres. Quando cai o regime comunista, aí se vê o cadáver. E o cadáver que está lá chama-se corrupção, mentiras e depois muitas atrocidades contra a humanidade. Ora, isso não é uma coisa assim casual. O comunismo, ele é implantado na Rússia. São revelados os crimes de Stalin. Aí depois, quando cai a União Soviética, a gente vê que os crimes não eram só de Stalin, mas continuaram, né? Com Nikita Khrushchev, com Brezhnev e todo mundo. Aí o comunismo se instala na China. Mao Tse-tung, Companhia Limitada, todos. Corrupção, riqueza pessoal, assassinatos em massa, campos de concentração, todo tipo de tortura, loucura. Não, é que o comunismo ideal é da Albânia. Aí cai o regime albanês e se descobre aquilo. Cai o regime romeno e se descobre a mesma coisa, sempre as mesmas coisas. E agora nós estamos aí com um país vizinho, aqui do lado, a Venezuela. O Brasil recebendo imigrantes da Venezuela que estão passando fome, que não têm o que comer, etc e tal. Mas tudo isso em nome do comunismo, em nome do socialismo, em nome da pátria grande. As pessoas dizem, não, mas o socialismo é bom. Me diga, onde está o país onde o comunismo foi implantado real e verdadeiramente e não houve ditadura, crimes, mortandades e corrupção? Me dê um exemplo na história onde aconteceu algo de diferente e então eu vou repensar a minha ideia sobre o comunismo, sobre o socialismo. Mas não somente estas tragédias eram coisas do passado, como continuam sendo coisas do presente. A Venezuela está aí para mostrar. Os venezuelanos estão querendo vir, né, para qualquer lugar, menos para a Venezuela. Os cubanos estão dispostos a enfrentar os tubarões do Caribe para não ficar no paraíso de Cuba. É evidente que tem alguma coisa de profundamente errado no comunismo. E a primeira coisa que está errado é que eles são muito bons de propaganda, muito ruins em realizar o que estão prometendo. Quando Nossa Senhora apareceu em Pesqueira, o Papa Pio XI tinha acabado de publicar uma encíclica de 1931. Nossa Senhora apareceu em 36, 5 anos antes, o Papa publicou uma encíclica chamada Quadragesimo Anno. A Quadragesimo Anno é uma encíclica que o Papa Pio XI publicou 40 anos depois da encíclica famosa de Leão XIII, Rerum Novarum, por isso ela se chama Quadragesimo Anno. Nessa encíclica, ele chama atenção no número 120 para um socialismo que é tão incompatível com o cristianismo como o comunismo. Veja, a igreja não aceita nem o comunismo e nem o socialismo. O Papa diz, no número 119, que católico e socialista são termos contraditórios. E no número 120 ele lança um alerta, o socialismo educador. Ou seja, socialismo na educação. Veja, eu vou ler para você a encíclica. Essas doutrinas que nós, de novo e com nossa suprema autoridade, declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também ao novo sistema de socialismo prático ainda mal conhecido, mas que se vai propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele à formação das inteligências e dos costumes. Ele diz, e ainda se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista, que há de constituir mais tarde a sociedade humana plasmada pelo ideal do socialismo. Ou seja, o Papa Pio XI, 5 anos antes de Nossa Senhora aparecer em Simbres, está dizendo que existe aqui um problema, algo de novo que estava surgindo, que o comunismo, ele tomou o poder na Rússia pela violência, em tantos lugares por guerras, mas estava se delineando em 1931 um socialismo que viria pela educação, que seria amigo de nossas crianças, para aliciá-las e formar o homem socialista. Como é que isso chega na sua casa? Não com esse palavreado aqui, mas é simplesmente com o treinamento, como macaquinhos, nós somos treinados para a todo momento, quando alguém me apresenta uma ideia, ao invés de perguntar se ela é verdadeira ou não, você pergunta o que é que ele está ganhando com isso. Não, aí tem. E aí você se acha crítico, você se acha inteligente, né? Porque veja só, eu descobri o interesse. Porque onde os marxistas chegaram no poder foi o que eles comprovaram, de fato, que eles fizeram tudo isso por interesse próprio. Porque a única coisa que eles queriam era chegar no poder e se refestelar na corrupção. A única coisa que eles fizeram. Claro, fazendo a propaganda de que eles estão fazendo bem para os pobres. E os caras ainda acham que, não, porque assim, é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso, vocês não viram? É isso aí. Eles traíram a causa. Por quê? Porque o comunismo, ele só pensa nos pobres. Nunca eles iam querer se enriquecer. Aí eles se enriqueceram. Por quê? Porque traíram a causa. Como eles traíram a causa? Se é isso que eles fizeram ao longo de 100 anos, enquanto o comunismo, desde o comunismo na Rússia em 1917 até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você, estupidamente, acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Treinado para não buscar a verdade.
Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Esse é o grande problema. Nossa Senhora em Fátima alertou: a Rússia espalhará os seus erros. Vamos ouvir o apelo de Nossa Senhora. Oração, penitência, a resta do Santo Terço, devoção dos primeiros sábados, vamos fazer a nossa parte. O que nós conseguimos fazer mesmo é aquilo que Nossa Senhora pediu em Simbres: penitência, oração, conversão. Então, vamos lá. Que ela esteja do nosso lado, nos abençoe e acompanhe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.